10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja Que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Deus me escolheu. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico.
4 do cantor cristão. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória, com os santos confirmou. Eu perdi-me, ele achou-me, longe, longe do meu lar. Abraçou-me, então tomou-me, pra com ele eu ir morar. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória, com os santos confirmou. Jesus Cristo deparou-me quando fraco pra morrer. As feridas ele untou-me e livrou-me com poder. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória, com os santos confirmou. Dias negros ainda tenho, sofrimento e desabor, mas a ele eu tudo exponho e me livra com amor. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória, com os santos confirmou. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por podermos, através desse canal, compartilharmos das bênçãos do Senhor, esse culto de adoração a Deus, de louvor, de gratidão. Louvado seja Deus. Irmãos que me veem, que me ouvem, breve, muito breve, estaremos com as portas do templo abertas para um culto por semana, sendo que esse culto será aos domingos, das 18h30 às 19h30. Em breve, estaremos dando maiores detalhes. Graças a Deus. Dessa feita, estamos compartilhando da palavra de Deus no livro de Jonas. E hoje é a quarta parte, quarto sermão neste livro. E temos falado aqui de um sermão que Jonas pregou na capital da Síria, cidade de Nínive. Um sermão que mudou a vida de uma nação. E um sermão curto. Está ali em Jonas capítulo 3, versículo 4. Um sermão de 4, 5 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será derrubada. Este foi o sermão. E durante o dia todo, Jonas pregou esse sermão. E o que aconteceu? A nação, a começar pelo seu líder, pelo seu rei, arrependeu-se. E Deus salvou a cidade de Nínive. Nessa quarta parte, nesse quarto sermão, encerrando essa série sobre o livro de Jonas,
E quero também destacar aqui os irmãos que quiserem ouvir e assistir e compartilhar das 3 primeiras partes. Está aí disponível para que os irmãos possam ver e ouvir quantas vezes quiser e também poder compartilhar. Nessa 4ª parte, eu quero destacar como a graça de Deus nos dá uma nova chance, um novo recomeço. Irmãos, somente a graça de Deus para nos dar essa oportunidade, esse recomeço. Eu quero ler ali no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Aleluias! Glória a Deus! Que graça é essa, irmãos? Graça que dá chance, que dá oportunidade para um novo recomeço. Glória a Deus toda a honra e toda a glória. As Escrituras e a história da igreja registram, irmãos, a relutância e o temor de muitos que foram chamados ao ministério. O capítulo de Jonas mostra como os propósitos graciosos de Deus, o capítulo 3, sempre se realizam, mesmo que muitas vezes passem pelo lado humano rebelde. Não importa, a graça de Deus, ela superabundou a graça onde houve o pecado. A experiência de Jonas comprova as palavras escritas muito mais tempo depois pelo apóstolo João, quando ele diz lá em João 1,16, Evangelho de João 1,16, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Oh, glória! Quanta graça, maravilhosa graça! E nessa 4ª parte, nesse 4º sermão, encerrando essa série, eu quero enfatizar a graça de Deus que oferece o recomeço. Somente a graça de Deus, irmãos, a graça do Senhor. A graça do Senhor não olha a quantidade, mas olha a qualidade de quem oferece. Estamos falando da qualidade do próprio Deus, porque é Ele que oferece uma segunda, ou melhor, é Ele que oferece a primeira, a segunda, a terceira chance e daí vai. É qualidade de quem está disposto a pegar, agarrar a oportunidade e começar de novo. Deus nos dá, cabe a nós agarrar essa oportunidade. A graça do Senhor se revela nessa segunda chance que Deus deu ao profeta Jonas. Depois que ele resolveu fugir, mesmo assim a graça de Deus foi atrás dele. A graça de Deus vai atrás de mim e vai atrás de você, porque o Senhor tem plano, o Senhor tem propósitos sobre a sua e sobre a minha vida. Diz a palavra de Deus em Jonas 3, 1 e 2: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Dispõe-te. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Olha aí a graça do recomeço. Deus está repetindo pela segunda vez as palavras semelhantes àquele primeiro chamado para pregar aos ninivitas. Aquele que Jonas havia rejeitado. Sem vontade de obedecer, ele foge para Jope, onde embarca num navio a caminho do porto mais distante. Mas Deus interveio com uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Para salvar o navio, a tripulação lançou Jonas no mar. Mas em vez de Jonas morrer afogado, Jonas foi engolido por um grande peixe que Deus enviou. E ali, dentro do ventre, na barriga daquele grande
peixe, Jonas reconheceu a necessidade da mesma graça que ele não queria conceder a Nínive. Aí ele experimentou a graça da segunda chance. Aí ele falou: opa, se eu estou tendo essa segunda chance, por que aquele povo não teria? O profeta se arrepende, clama a Deus e o Senhor lhe responde em oração, levando pela segunda vez em segurança de volta à terra firme. Agora Jonas é chamado pela segunda vez para continuar o trabalho. O trabalho não pode ser interrompido, porque a graça de Deus é a graça do recomeço. A graça perdoadora de Deus esquece e jamais usa algo do passado contra nós. Deus não fica lançando em rosto as oportunidades que Ele tem nos dado para recomeçar. Pense bem, meu amado, como são maravilhosas as implicações dessa verdade sobre a nossa vida. Deus simplesmente não fica ressentido, não fica magoado com aqueles que afastam-se da sua presença, como se não tivesse nenhum temor contra Ele. Mas Deus se alegra sim, quando esses que se afastam pedem perdão, abandonam os seus pecados e voltam-se para Deus. Esse é o papel da graça, a graça salvadora que dá um recomeço. Jonas recebeu de Deus assim a segunda chance, assim como o povo de Deus recebe. Eu, você, quantas vezes recebemos 1, 2, 10, milésima chance? Por quê? Porque onde há arrependimento, a tristeza do Senhor opera o arrependimento, melhor dizendo, a tristeza, ela opera o arrependimento. Quando a gente fica triste com algo que a gente fez errado contra Deus, e isso nos leva ao arrependimento, nos leva a abandonar o pecado e consagrar nossas vidas totalmente ao Senhor, o Senhor se alegra, aleluia, Deus se alegra. Isso aconteceu com Abraão, quando ele recebeu uma segunda chance. Pouco antes dele alcançar a terra prometida, Deus o chamou novamente para que ele prosseguisse. Moisés recebeu uma segunda chance após matar aquele egípcio e esconder na areia. Simão Pedro, cujo nome é Pedra, depois de negar ao Senhor, também recebeu uma segunda chance. Jonas é chamado novamente para ser o profeta de salvação, o profeta de vida, o profeta da graça de Deus para aqueles ninivitas. Amados, eu e você, que sejamos encorajados pelas segundas, pelas várias chances que recebemos de Deus, quando lidou com nossas desobediências, com os nossos pecados, nos perdoando, que saibamos aproveitar o tempo que se chama hoje, que saibamos aproveitar esse presente de um novo começo que o Senhor misericordiosamente está concedendo a cada um de nós, e que nós não usamos isso achando que Deus nos deixa impune. Não, a graça nos oferece um novo começo. A graça, amados, ela restaura, ela nos coloca de volta na presença do Senhor. A vida cristã, ela só é vitoriosa por causa da restauração que Deus nos oferece. Jonas foi chamado novamente para pregar em Nínive. Portanto, a restauração de Jonas para a presença de Deus incluía também a restauração do servir,
do obedecer. Aleluia! Que graça maravilhosa é essa, irmãos, que não só perdoou Jonas e o restaurou no seu ministério. Se o Senhor tivesse simplesmente perdoado o profeta que se arrependeu do seu pecado de desobediência, do seu pecado de não querer pregar e fugir da presença do Senhor, isso já teria sido o máximo. Mas ao levar Jonas ao arrependimento, Deus também restaurou o seu ministério, mostrando a abrangência do perdão que anula toda a dívida. Deus age conosco como se nós nunca houvéssemos pecado. Ele lança no mar do esquecimento, ele já não se lembra mais, ele anula a nossa dívida. Deus perdoa e restaura, e para a glória dele, que a nossa salvação vai além do perdão e abrange também a restauração do nosso ministério. Muitos cristãos erram em tratar aqueles que estiveram envolvidos em pecados como se fosse uma categoria inferior, como se os seus pecados fossem tão fortes, tão grandes, que não merecesse o perdão de Deus. Não é assim que funciona. A graça de Deus nunca pode ser desmerecida. Nós não podemos desprezar o perdão daqueles que alcançaram a graça de Deus. A graça perdoadora em Cristo nos restaura para o nosso chamado perdido, para o nosso ministério perdido. Deus quer nos ver de volta de onde nunca deveríamos ter saído. Creia nisso, meu amado. Creia na graça restauradora. Cada cristão que se volta para o Senhor procurando perdão do seu pecado, também encontra o grande propósito de Deus na sua vida. Deus jamais terá os seus propósitos frustrados. Aquilo que Ele planejou sobre a sua vida, sobre a minha vida, nada e ninguém poderá impedir. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa importante é a graça que recebe, a receptividade da graça de Deus. Não importa o quão sujo, o quão contaminado, o quão desobediente, o quão rebelde eu ou você ou alguém seja na presença de Deus. O que importa é a receptividade da graça de Deus, porque a graça de Deus anula toda e qualquer dívida. Quando Jonas volta a receber o chamado de Deus para pregar em Nínive, ele parte como uma testemunha viva da graça de Deus. E desse ponto de vista, percebemos que a rebelião dele, que fora disciplinada pelo Senhor e que no fim serviu aos propósitos de Deus. Deus nunca pode ser culpado pelos nossos maus atos. É loucura, amados, viver praticando o pecado para experimentar a ira de Deus. Jonas pagou um preço alto pela sua rebeldia contra o Senhor. E quando nós falamos da receptividade da graça, nós não estamos aqui isentando as consequências que o pecado vai trazer. Uma coisa são os resultados diante daquilo que fizemos de errado, mas outra coisa é o abraço da graça de Deus em nos receber de volta. E é importante que essa pessoa esteja com o coração aberto, esteja receptivo à graça de Deus, porque após ser transformado pela graça de Deus, que veio sim e que disciplinou, agora Jonas está pronto para servir como instrumento e realizar o propósito de Deus pregando aos ninivitas. Podemos ver a mudança na vida dele.
Por quê? Porque agora ele vai cumprir aquilo que Deus manda. Como alguém que pecou e cujo pecado havia sido perdoado, Jonas não teve como recusar a missão de pregar, porque agora a graça trouxe a ele um espírito de reverência, um sentimento de gratidão, de submissão e de obediência. Jonas está preparado para o serviço a qual o Senhor lhe incumbiu. A graça precisa ter receptividade. É como uma terra boa que recebe a semente, e ali recebe a semente, e essa semente começa a germinar, e começa a crescer, e começa a dar fruto. Aleluia! Oh, glória a Deus! A graça também não é a graça só que restaura, não é só graça que recebe, mas é também a graça que reparte. Palavra abençoada do missionário Alexandre Guilherme, nesse domingo passado pela manhã, quando ele falou do repartir o pão. Porque ele me amou, eu reparto. A graça que reparte. Jonas estava preparando para a missão a qual Deus lhe enviou. Era para repartir a graça, e agora ele recebeu essa graça. Agora ele pode repartir, porque quem tem pode repartir. Quem tem pode repartir. Então reparta aquilo que você recebeu. No primeiro chamado de Jonas, Deus o instruiu a se levantar e a ir para Nínive e falar contra a cidade de Nínive. Mas nesse segundo chamado, Jonas é chamado para se levantar e ir a Nínive pregar a mensagem de Deus para aquela cidade. Apronte-se e vá à cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois eu vi como o seu povo é perverso. Jonas 1, versículo 2. Agora Jonas 3, versículo 2. Apronte-se, vai à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. A graça que reparte. A graça que reparte. Graça continua sendo graça, e agora cheio da graça de Deus, Jonas parte para Nínive e diz para os ninivitas: olhem para mim, eu fui alvo da graça de Deus, vocês precisam da graça de Deus. Graça que restaura, graça que recebe, graça que reparte e graça que obedece. Graça que obedece. A mudança na vida de Jonas se reflete imediatamente em sua resposta a esse chamado renovado por Deus. Na primeira vez em que Deus chamou para pregar contra Nínive, o profeta fugiu da presença do Senhor, mas dessa vez a graça o leva a obedecer. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Jonas 3, versículo 3. A sua gratidão pela graça que se manifestou na sua vida se transforma em obediência. A verdadeira aceitação do verdadeiro perdão preenche a alma. No mesmo instante, traz a submissão, a reverência, provocando a consagração, um desejo ansioso de um compromisso de obedecer. O perdão alimenta o zelo do povo de Deus para servir a Deus. A gratidão é a nossa motivação de cultuar, de nos devotar a Deus. A alegria de obedecer é gratidão. Foi isso que Isaías compreendeu quando ele falou da profundidade do seu pecado, após o anjo tocar nos seus lábios com a brasa do altar, que ele respondeu ao chamado de Deus para servi-lo, exclamando: eis-me aqui,
envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. Nós experimentamos a mesma graça com a proclamação do Evangelho e reconhecemos a verdade do nosso pecado e recebemos essa graça perdoadora do Senhor. Aleluia. A graça restaura, a graça nos faz receber, a graça nos impulsiona, a graça nos leva a obedecer, a graça também nos leva a orar. Jonas foi forçado a orar após ter passado um momento de angústia na barriga daquele grande peixe. Orar, buscar a direção de Deus. E ele clamou ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia da vida dele. A graça de Deus levou Jonas a obedecer. Sim, uma graça que ele conheceu através da oração desesperada que ele fez enquanto estava no ventre daquele peixe. E é sempre assim, irmãos. Nós buscamos a Deus. Nós temos experiência com Deus quando nós nos pomos a clamar, a buscar, a interceder. A graça nos leva a orar, mas a graça também nos leva a ser fiéis. Uma outra característica importante da graça salvadora do Senhor é que levou Jonas a ser fiel. E ele foi, segundo Jonas 3:3, segundo a palavra do Senhor, ele se levantou e foi aonde Deus o havia mandado. Fidelidade. Pela graça que nós temos, Deus nos capacita. J.I. Parker escreve que o servo fiel de Deus deve ter o cuidado de deixar claro que aquilo que ele tem a oferecer não é a ideia dele, mas é a mensagem do livro de Deus. A mensagem de Deus, do livro de Deus, permitindo que o texto fale por meio dele, como observou o apóstolo João. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. João 3:34. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, a graça de Deus nos dá ousadia. E nós podemos ver essa ousadia em Jonas, que durante o dia inteiro, andando pela cidade de Nínive, ele clamava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ainda 40 dias e Nínive não vai desaparecer, vai ser derrubada. Que ousadia foi essa? A ousadia que o Espírito Santo nos concede para cumprir os propósitos, os desígnios ao qual Deus nos mandou. Os desígnios da aprovação são moldados por Deus para o seu propósito em nossa vida, preparando-nos com uma consciência de amor, uma consciência de graça. Não é de nós mesmos, não temos nada a oferecer, mas a graça de Deus ofereceu um recomeço para Jonas, e essa graça também oferece um recomeço ao nosso coração, e essa graça produz dentro de nós um fervor, um avivamento. Essa graça produz um fogo dentro da gente, que a gente quer que as pessoas entrem em contato com ela. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. A mensagem da graça de Deus oferece um recomeço, provocando avivamento no coração do pecador. Ainda 40 dias e Nínive será derrubado. E isso começa a provocar um avivamento no coração daquele que ouve. A graça do Evangelho nos dá avisos. Não vá por aí
Não ouça isso aí, não fale isso aí, não veja isso aí. A graça de Deus nos dá avisos, e esse aviso provoca dentro de nós um avivamento em querer fazer a vontade do Senhor. A mensagem da graça de Deus oferece um recomeço, provocando avivamento no coração de qualquer pecador por causa da palavra do Evangelho. O Evangelho de João narra que Jesus é a palavra é Jesus. Todo avivamento que começa no coração de uma pessoa, o Espírito Santo provoca baseado na palavra. É a palavra que provoca esse avivamento. A graça restauradora da palavra enxertada no nosso coração. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16. Qual foi a reação dos ninivitas diante desse avivamento que a palavra de Deus provocou? Aleluia. Jonas 3, versículo 5. Proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Aleluia. Oh, glória a Deus, que reação maravilhosa, que reação mais apropriada à mensagem da palavra de Deus. Confissão de pecado, luto por causa do pecado, vestir-se de saco era uma forma de luto. Estão sentindo o peso do pecado sobre os seus ombros. O arrependimento com a fé é um dom de Deus. Efésios 2:9 é um dom de Deus. Até mesmo o pecador mais endurecido vai se humilhar diante da graça do Evangelho, diante da graça que dá um recomeço, que dá uma nova oportunidade. Ao tocar no poder da graça de Deus, Pedro disse que Jesus foi exaltado a fim de conceder o arrependimento. Atos 5:31. Conceder o arrependimento para a vida. É isso que Jesus veio fazer. A graça de Deus oferece um recomeço, provocando avivamento no coração do pecador. Quem crê nele não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. João 3:18. A graça oferece um recomeço. A graça oferece um recomeço, uma nova oportunidade. O juízo não. O julgamento não oferece recomeço. O julgamento é sentencial. Ele diz o que vai acontecer. Vai ser preso, vai ser morto. O que vai acontecer? A sentença diz. A graça não. A graça oferece um recomeço. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. João 1:16. O mesmo para o livro de Jonas vale para nós hoje. A palavra do Senhor veio para este mundo ímpio em que vivemos. O tempo foi estabelecido por Deus com uma nova oportunidade, um novo recomeço por causa da graça de Deus. Após a graça virá o julgamento, o dia do Senhor, o dia do juízo. Amanhã, ou mais tarde, ou hoje ainda, eu não sei, mas com certeza virá. Jesus veio no poder de oferecer o recomeço. A graça oferece o recomeço. Receba a graça de Deus, receba o abraço da graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Assim estamos finalizando essa quarta parte, esse quarto sermão no livro de Jonas. Que prazer em Cristo estar na sua companhia. Deus te abençoe. Deus seja contigo na sua jornada, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro. Amém.
Graças a Deus. Graças a Deus.